Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Eu começo com um alerta para quem adora fazer selfies durante alguma viagem ou passeio. Gente, tudo bem tirar fotos, a gente adora, desde que seja em segurança. Para você ter uma ideia, cerca de 379 pessoas morreram enquanto tentavam tirar a selfie perfeita em uma pesquisa realizada entre janeiro de 2008 e julho de 2021. Os números, no entanto, se tornaram mais alarmantes este ano. Durante os primeiros 7 meses de 2021, foram registrados 31 acidentes fatais por esse motivo no mundo, em média 1 por semana. Os casos são diversos, mas em primeiro lugar estão as quedas de cataratas, precipícios e telhados, que totalizaram 216 mortes. Já em seguida, estão acidentes com meios de transporte, afogamentos, armas de fogo, choques e tentativas de fotos com animais selvagens. A faixa etária mais frequente são adolescentes de até 19 anos e também jovens entre 20 e 29 anos. Até hoje, os países que mais registraram mortes são Índia, com 100 casos, Estados Unidos, com 39 e Rússia, com 33 vítimas. Agora que muitas pessoas estão retomando as viagens, fica o alerta. As selfies podem ser tiradas, sim, claro, mas sempre em segurança. De que forma a ciência e a tecnologia podem tornar mais eficiente o uso dos recursos naturais e ajudar na geração de empregos verdes? Esse foi um dos temas do terceiro dia de debates da COP26, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas. O crescimento verde, com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de pesquisa. No Brasil, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso das baterias para mover veículos elétricos, como destacou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações durante painel da COP26, junto ao ministro do Meio Ambiente. A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, né? A gente está no primeiro estágio, que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta. Pouca gente sabe disso, mas baterias de nióbio lítio, a gente já está com a primeira leva de 5.000 baterias agora em teste. A ciência tem que trazer esse conhecimento, mas a ciência focada num crescimento verde. Eu acho que o caminho é trabalharmos juntos. Eu acho que outra coisa que tem acontecido aqui é a gente poder apresentar para Glasgow um governo federal atuando de forma integrada com todos os ministérios. Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Com o RenovaBio, por exemplo, a ideia é aumentar a participação dos combustíveis verdes, como os derivados da cana-de-açúcar. O ministro de Minas e Energia, que também participou das discussões da COP26, disse que a tendência do Brasil é ter uma matriz energética cada vez mais limpa. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Durante a Conferência do Clima, o Brasil se juntou a mais de 100 países e aderiu ao compromisso global do metano, que pretende reduzir em 30% as emissões do gás até 2030. O metano é produzido no aparelho digestivo do gado, por exemplo, mas também é liberado em atividades humanas, como nos resíduos de aterros e na produção de óleo e gás. É importantíssimo o Brasil assinar isso. Com certeza a redução das emissões de metano é grande parte da solução. 0,2 graus daquilo que a gente quer atingir, ficar abaixo dos 2 graus, vem das emissões, da redução das emissões de metano. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e cada detalhe faz diferença no preço final desse tipo de produto, até o teor de umidade dos grãos. Para garantir a segurança na medição, o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, tem feito um trabalho integrado em laboratórios espalhados pelo país. A safra de grãos no país, neste e no próximo ano, deve chegar a quase 290 milhões de toneladas. Um negócio que movimenta bilhões de reais. O que muita gente não sabe é que na hora de comercializar esses produtos, um dos fatores que determinam o preço final é o teor de umidade. Quanto mais úmido o grão, pior é a sua qualidade, porque é mais fácil ele se deteriorar.
Então, quem está recebendo esse grão precisa ter um gasto a mais para poder secar e armazenar esse grão de forma a conservar sua qualidade. Mas como assegurar que a medição será feita de forma justa e precisa? Os aparelhos devem passar por uma avaliação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Esse é um dos modelos de medidor de umidade de grãos aprovados pelo Inmetro. A amostra é colocada no equipamento e em poucos instantes é calculada a quantidade de água. Em seguida, sai um comprovante, como esse. Os descontos estão diretamente ligados a esse fator. Então, toda vez que o produtor ele tem a verificação, a medição correta disso, garante, além de transparência durante a comercialização, garante também a qualidade do grão no momento do armazenamento. Os laboratórios que fazem essa análise estão nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Uma vez aprovado, esse instrumento recebe o selo, recebe a etiqueta e está apto a ser usado. As crianças estão voltando para as aulas presenciais e, com isso, as doenças virais respiratórias tiveram alta no país nos últimos 2 meses. O reaparecimento das populares viroses coincide com o período em que houve aumento de alunos frequentando as aulas presenciais. Um boletim da Fiocruz, divulgado semana passada, alertou para o reaparecimento de outros vírus que têm causado síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 9 anos. O registro desses outros vírus, que havia caído no ano passado, agora já ultrapassa a Covid em número de casos. Especialistas avaliam que a volta da circulação dessas doenças, que normalmente afetam crianças, era esperada com o retorno às atividades presenciais. Eles ressaltam que a população dessa faixa etária ficou protegida no ano passado, com o fechamento das escolas, e pode agora ter memória imunológica menor. Apesar de um aumento ser esperado, o reaparecimento desses vírus mostra a importância de manter e reforçar os protocolos sanitários de segurança, como o uso de máscaras e ambientes bem ventilados. Você vai conhecer agora um projeto que é desenvolvido em Ivatuba, região noroeste do Paraná. A ideia é desafiar idosos a escreverem um livro. Um projeto de extensão universitária realizado há 11 anos pela Faculdade Adventista Paranaense busca a promoção do envelhecimento bem-sucedido baseado na fé. Mais do que preencher o tempo livre, a proposta é também desenvolver e potencializar habilidades, promover o conhecimento e o empoderamento dos idosos, para que eles possam viver uma velhice mais ativa e saudável. Essa atividade de extensão utilizou os recursos digitais para aproximar alunos, familiares, esses idosos, para ressignificarem esse momento, atribuindo um sentido a ele. Nesse caso, nesse projeto atrelado à fé. No ano de 2020, no auge da pandemia, nós tivemos que reinventar a forma de fazer extensão e a professora Noeli, dentro do projeto que ela já desenvolve há muito tempo, ela inovou trazendo os nossos idosos, nossos participantes para o mundo virtual. Foi uma atividade via Zoom. E a partir disso eles foram escrevendo um material e esse material ele vem coroar nesse projeto e agora nós vamos ter esse lançamento aqui para podermos fechar esse ciclo. Ao todo, 7 idosos participaram da produção do livro Separados pela Pandemia e Unidos pela Fé. Um resumo das reflexões que cada um teve ao meditar em textos trabalhados durante a pandemia. Seu Bento fala da alegria em ver seus escritos sendo publicados. E colocar isso num papel ou em forma digital, para nós foi muito gratificante, porque não só nos consolou com mensagens inspiradoras, como também outras pessoas puderam ter acesso a essa mensagem. No auge de seus 70 anos, seu José viveu uma experiência única e enriquecedora que ficará marcada na memória. Para mim isso aí foi muito gratificante. A gente está na terceira idade, a gente se sente útil, né? Isso é muito bom para o emocional, né? Psicológico, para tudo. Eu acho isso aí muito bom. E a gente se sente realizado, né? O autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo, em 1949, Diego y Yo, pode se tornar a obra mais valiosa de qualquer artista latino-americana quando for a leilão. Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo com seu marido Diego Rivera poderá ser vendido por cerca de 30 milhões de dólares. Essa quantia equivale a 160 milhões de reais.
O leilão deve ocorrer no dia 16 de novembro em Nova York. Por enquanto, a peça está exposta em Beverly Hills, na Califórnia. Diego e Joe, pintado em 1949, está prestes a bater o recorde atual de leilões de obras de Kahlo. Atualmente, o recorde é de 8 milhões de dólares, estabelecido em 2016. A obra deve quebrar também o recorde de uma pintura de um artista latino-americano. Los Rivales, uma obra de 1932 do muralista mexicano Rivera, com quem Kahlo teve uma apaixonada e tumultuada história de amor, é atualmente a mais valiosa. Foi vendida por 9,8 milhões de dólares em 2018. Diego e Joe é um dos autorretratos mais emblemáticos da pintura mexicana, que se tornou um ícone feminista. Na pintura, o rosto de Rivera aparece na testa de Frida, acima de suas sobrancelhas características e de seus olhos escuros, dos quais caem algumas lágrimas. A representação de Rivera, na época muito próximo da atriz mexicana Maria Félix, como um terceiro olho simboliza o quanto atormentava seus pensamentos, dizem os especialistas em arte. Kahlo e Rivera se casaram 2 vezes. Ela morreu aos 47 anos, em 1954. Uma prova de amor de 2 cachorrinhos na cidade de Bauru, em São Paulo. Um socorro de rotina de uma das equipes do SAMU revelou que a fidelidade dos animais de estimação a seus donos não tem limites. O catador de recicláveis José Antônio Pereira, de 47 anos, vítima de convulsões, só pôde ser levado à unidade de saúde depois que as 2 socorristas que participaram do atendimento permitiram que os 2 cães do homem o acompanhassem dentro da ambulância. As enfermeiras contaram que, primeiro, os cães não deixavam que elas se aproximassem, tentando proteger o dono. Quando conseguiram acalmar os cachorros e colocar o homem na maca, os 2 cães, Bob e Kiara, entraram na ambulância e ficaram ao lado dele. O médico responsável acabou autorizando a ida dos animaizinhos, que passaram a madrugada à espera do dono no lado de fora. José Antônio teve alta no dia seguinte e pôde reencontrar os amigos fiéis e voltar para casa. E com essa história de amor incondicional, eu encerro o Boletim de Notícias. Você continua com a nossa programação. Até a próxima!